Olá, sejam bem-vindos à nossa análise sobre criando um segundo cérebro. Hoje a gente vai mergulhar a fundo num método que pode, de verdade, organizar a vida digital e destravar nosso potencial criativo. E vamos combinar, num mundo que joga informação na gente o tempo todo, isso é mais que necessário, né? Sabe aquela sensação de que a cabeça da gente é um navegador com 50 abas abertas ao mesmo tempo? Pois é, se isso acontece por aí, saiba que essa pessoa não está sozinha. Essa sobrecarga de pensamentos e tarefas é um dos maiores desafios de hoje em dia. Mas, e se existisse um jeito de fechar essas abas mentais e focar no que realmente importa? E olha só o tamanho do problema. Alguns estudos mostram que uma pessoa comum consome, em média, uns 34 gigabytes de informação por dia. É uma verdadeira avalanche de dados, notícias, e-mails, ideias. Nosso cérebro simplesmente não foi feito para lidar com tudo isso. Para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa conhecer a origem dela. E o mais interessante é que esse método não nasceu numa sala de aula ou num laboratório, mas uma necessidade muito real, de uma luta bem pessoal. A história toda começa com o autor, Tiago Forte. Ele estava enfrentando uma condição super debilitante, uma dor crônica na garganta que nenhum médico conseguia explicar o que era. Imagina a frustração de passar por um monte de consultórios e sair sem nenhuma resposta clara. O tratamento que finalmente deu um alívio para a dor física veio com um custo bem alto. Os remédios que ele tomava causaram uma perda de memória tão forte que ele se viu no meio de uma outra crise, só que agora uma crise cognitiva. Ele estava simplesmente perdendo a capacidade de lembrar das coisas, de conectar ideias. Tenta imaginar a situação. Além de lidar com a dor física, agora ele tinha que lidar com essa névoa mental, essa incapacidade de guardar informações que eram cruciais para a própria saúde. Foi nesse ponto, quase de desespero, que ele decidiu que precisava criar um sistema externo para a própria mente. E foi dessa crise toda que nasceu uma solução que mudou o jogo, um conceito que ele batizou de segundo cérebro. Essa fase do David Allen, que é um mestre da produtividade, é tipo a alma desse sistema. A ideia é bem simples: libertar a nossa mente da obrigação de ser um armazém de informações. Assim ela fica livre para fazer o que faz de melhor: ser criativa, resolver problemas, sabe? Conectar os pontos. Tá, mas o que é exatamente um segundo cérebro? Pensa nele como um arquivo pessoal digital, um lugar seguro, confiável, para guardar tudo aquilo que a gente aprende, pensa e quer criar um dia. É um sistema feito sob medida para as nossas informações mais valiosas. O segredo está na divisão de trabalho. O nosso cérebro biológico, ou de verdade, é incrível para ter ideias geniais para inovar. Mas, vamos ser sinceros, ele é péssimo para lembrar de detalhes com precisão no longo prazo. Já o segundo cérebro digital, ele é perfeito para isso. Ele guarda tudo exatamente como foi salvo, sem esquecer de nada. Essa imagem aqui ilustra essa ideia perfeitamente. A questão não é substituir o nosso cérebro, de jeito nenhum, é aumentar a capacidade dele. É como criar uma parceria poderosa entre a nossa mente biológica e as ferramentas digitais que a gente tem hoje, para poder navegar nesse mundo complexo com muito mais clareza. Certo, a ideia é ótima, mas como a gente constrói esse sistema na prática? A resposta está num método de 4 passos, com um acrônimo bem fácil de lembrar: CODE. O método CODE se apoia em 4 pilares: capturar, organizar, destilar e expressar. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O primeiro passo é capturar. E a regra aqui é bem simples. Não é para guardar tudo. É para guardar aquilo que te toca, que ressoa com quem lê. Use a intuição. Se um artigo, uma frase, uma ideia despertou alguma coisa, captura. A gente vira uma espécie de curador do nosso próprio conhecimento. Depois vem o organizar. E aqui, gente, está a grande virada de chave. A maioria de nós organiza as coisas por assunto, como se fosse uma biblioteca. Esse método sugere organizar para ação. A pergunta principal é: em qual projeto que eu estou trabalhando agora essa informação pode me ajudar? Isso faz com que o conhecimento seja útil imediatamente. O terceiro passo é destilar. Uma anotação que a gente captura é só a matéria-prima. O objetivo aqui é refinar essa informação, sabe? Encontrar a essência. É destacar as partes mais importantes, resumir com as próprias palavras. Assim, quando a gente voltar naquela nota no futuro, a ideia principal vai pular na nossa frente. E, finalmente, expressar. Porque, no fim das contas, conhecimento só ganha valor de verdade quando a gente usa ele. O objetivo final de todo esse sistema é facilitar a nossa criação.
Pode ser um relatório, um artigo, um vídeo, um projeto pessoal. O segundo cérebro vira nossa base para produzir coisas novas. Agora, pensando um pouco nessas 4 etapas, qual delas parece fazer mais sentido nesse momento? Capturar mais ideias? Organizar a bagunça que já existe? Destilar para achar o ouro? Ou finalmente expressar e criar mais? Deixa sua opinião aqui nos comentários. E claro, se essa análise está ajudando, aproveita para curtir o vídeo e seguir o canal Pneuma BR. Ah, e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos, hein? Ao aplicar o método COD, a gente não está só organizando os arquivos digitais, não. Na verdade, o que acontece é que a gente começa a desbloquear um conjunto de superpoderes cognitivos. E esses superpoderes são realmente transformadores. Primeiro, as ideias se tornam concretas, saem da nossa cabeça e viram algo real. Segundo, quando a gente junta informações de áreas diferentes, começamos a ver conexões que nunca tínhamos imaginado. Terceiro, dá para incubar projetos, adicionando ideias e notas aos pouquinhos. E por último, o sistema ajuda a gente a refinar um olhar único sobre os assuntos que mais nos interessam. E a beleza desse sistema todo é que não precisa de nenhuma ferramenta super cara ou complicada para começar. Dá para começar agora mesmo, hoje. E aqui vai um ponto crucial, talvez o mais importante. Não é para buscar a perfeição. Não é para tentar criar o sistema perfeito da noite para o dia. O objetivo é construir algo que funcione, que seja útil e que evolua junto com a gente. É preciso abraçar a bagunça do começo e simplesmente dar o primeiro passo. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Para pensar em todos os livros que já foram lidos, os cursos que foram feitos, as conversas geniais que aconteceram. Agora imagina se todos os melhores insights desses momentos estivessem organizados e a um clique de distância. O que seria possível construir com acesso instantâneo às melhores ideias? O potencial é simplesmente imenso.